TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de honra ao mérito, o Centro de Ciências, Letras e Artes, por proposição do vereador Luiz Carlos Rossini. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o segundo vice-presidente desta casa, vereador Luiz Carlos Rossini. Nós convidamos também, representando a secretária municipal de Cultura e Turismo, senhora Alexandra Caprioli, o diretor de Cultura, Gabriel Rapace. Convidamos agora o presidente da Academia Campinense de Letras, senhor Jorge Alves de Lima. Convidamos ainda o presidente da Academia Campineira de Letras, senhor Sérgio Galvão Capone. Chamamos agora o presidente da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, o comandante Ronald Santiago. E o diretor do Conservatório Pro Música e membro da comissão julgadora do 14º Concurso de Cantores Líricos, senhor Carlos Uíque da Costa. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o representante da entidade homenageada desta noite. Por favor, recebam o presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, senhor Alcides Ladislau Acosta. Convidamos os componentes da mesa a tomarem os seus lugares. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. É com muita alegria que a gente dá, em nome do presidente da Câmara, vereador Zé Carlos, de todos os vereadores, damos as boas-vindas e acolhemos todos vocês para participar dessa solenidade em homenagem ao Centro de Ciências, Letras e Artes, por ocasião da passagem do seu centésimo vigésimo aniversário. Ainda alegria porque há muito tempo a gente não conseguia fazer eventos presenciais como este. Há 1 ano e meio a Câmara estava fechada e a gente só fazia eventos remotos.
Então, este, na verdade, é o segundo evento que a Câmara faz nesse formato, podendo receber público, ainda com as medidas de cuidados sanitários, né, distanciamento, uso de máscara. Mas eu quero também cumprimentar aqueles que estão acompanhando essa solenidade nas suas casas, né, porque aqui a gente tinha acesso restrito, tem muita gente nos acompanhando em casa. Dito isso, eu declaro, então, aberta essa sessão solene para homenagear, com diploma de honra ao mérito, o Centro de Ciências, Letras e Artes. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
nós registramos as seguintes presenças. Senhora Rosângela Figueiredo, representando neste ato o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge. Senhora Romilda Baldim, representando o Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Campinas. Senhora Vera Peçanho Brescia, representando uma das representantes da Academia Campineira de Letras e Artes. E o senhor Duílio Batistone Filho, membro da Academia Campinense de Letras e do CCLA. Agradecemos também a presença do tenor César Camargo e da soprano Marina Gabetta. Com a palavra, neste momento, o vereador Luiz Rossini, para homenagem da Câmara Municipal de Campinas, a entidade agraciada desta noite. Mais uma vez, boa noite. Quero inicialmente cumprimentar os membros da mesa, iniciando pelo amigo Alcides Ladislau Acosta, presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, e da ABAL, Associação Brasileira de Artistas Líricos, a CCLA, entidade homenageada na noite de hoje. Gabriel Rapazzi, diretor de Cultura, representando aqui a nossa secretária de Cultura, Alexandra Caprioli. Jorge Alves de Lima, presidente da Academia Campinense de Letras, grande historiador, escritor. Sérgio Galvão Capone, também escritor e presidente da Academia Campineira de Letras. Comandante Ronaldo Santiago, presidente da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, uma alegria tê-lo aqui. E Carlos Uíque da Costa, diretor do Conservatório Pro Música e também membro da comissão julgadora do 14º Concurso de Cantores Líricos. Cumprimento também os demais membros do CCLA, convidados aqui presentes. Eu vou ler a justificativa que eu apresentei e que levou os vereadores a aprovarem por unanimidade a concessão dessa honraria ao Centro de Ciências, Letras e Artes. O Centro de Ciências, Letras e Artes é uma entidade cultural particular e sem fins lucrativos, fundada em 31 de outubro de 1901, na cidade de Campinas, por César Bierrenbach, por um grupo de cientistas, artistas e intelectuais que decidiram criar uma instituição em que pudessem se reunir para o estudo e a produção de atividades científicas e artísticas. O pioneirismo da ideia, notável em termos do Brasil do século passado, e a conciliação com os ideais positivistas e republicanos vigentes no período, ressaltam a importância da cidade de Campinas naquele momento. E se nós rapidamente hoje olharmos a mesa e a plateia, a gente pode perceber que nós estamos reproduzindo aquilo que César Bierrenbach fez lá em 31 de outubro de 1901, né? Intelectuais, artistas, escritores, né, cientistas reunidos hoje na Câmara Municipal de Campinas, para nossa casa, isso é uma honra e uma alegria. Durante as primeiras décadas do século XX, pela própria ausência de um órgão de Estado dedicado exclusivamente à cultura, o CCLA reuniu e promoveu grande parte das produções culturais da cidade. Nas primeiras décadas do século XXI, o CCLA continua cada vez mais respeitado por sua impressionante trajetória e pela contínua promoção de atividades artísticas e culturais envolvendo as linguagens tradicionais e aquelas típicas da sociedade contemporânea.
O CCLA conta hoje com uma biblioteca de 150 mil volumes, uma pinacoteca e 2 museus, dedicados ao maestro Carlos Gomes e a Campos Sales. Conta também com galeria de arte, sala de leitura, vitrine cultural, um auditório para 220 pessoas. O auditório já cedeu seu palco para espetáculos como o monólogo de Procópio Ferreira e para apresentação de artistas como Regina Duarte, entre outros de repercussão nacional e internacional. A primeira exposição futurista do Brasil, de Lazar Segal, fora de São Paulo, aconteceu no CCLA, onde permanece uma de suas obras doada pelo pintor na ocasião. No centro também houve a correção de Os Sertões, de Euclides da Cunha, obra semifinal na literatura brasileira. Na década de 50, o Centro de Ciências, Letras e Artes criou o primeiro Cineclube de Campinas. Personalidades de projeção nacional, nascidas ou não em Campinas no século XX, mantiveram estreitos vínculos com o CCLA, participando de sua fundação, de suas atividades, ou doando seus acervos de bens pessoais que foram cuidados e preservados pela entidade, como os de César Berrembá, de Antônio Carlos Gomes e de Campos Sales. Em 1961, quando o CCLA comemorou 60 anos, a instituição promoveu uma série de palestras representativas do panorama da cultura no Brasil. Participaram alguns dos grandes nomes da cultura brasileira na época, como Antônio Cândido, Júlio de Mesquita Filho, Florestan Fernandes, Dami Souza Santos, Mário Schemberg e o professor Pietro Maria Bardi, que expôs desenhos originais de Lazar Segal, apenas uma comprovação da representatividade e respeito alcançado pelo CCLA na sua trajetória. Em outros foram... Eu vou citar alguns dos presidentes do CCLA para que a gente possa também fazer o reconhecimento daqueles que mantiveram vivo esse ideal e permitiram que essa entidade completasse hoje, neste mês, 120 anos. Então vamos lembrar de Braulio Mendes Nogueira, Elisário Palermo, Rodolfo Bueno, Herculano Gouveia, Francisco Isolino de Siqueira, Álvaro Cotomati. E entre 94 e 97, o centro teve a primeira presidente feminina, a professora Deise Peixoto, em cuja gestão foi modernizado o Museu Carlos Gomes, com o apoio de Fúvia Gonçalves e da FAPESP. E não podemos de lembrar também de Marino Zigiati. No início do século, já nesse século XXI, o CCLA continua o seu empenho de valorizar diversas linguagens artísticas e de promover reflexões permanentes em vários segmentos. Abriu, por exemplo, um departamento de ecologia destinado a promover debates sobre os grandes desafios ambientais. O acervo do CCLA foi formado ao longo do século XX e reúne documentos datados a partir do século XVI. Conta com uma biblioteca de 150 mil volumes, muitos deles considerados raros, uma diversificada hemeroteca e histórica coleção de fotografias. Também integram o acervo. Com mais de 140 obras de arte, a Pinacoteca é a mais importante coleção do gênero na cidade. O Museu Carlos Gomes possui as coleções particulares de seu pai, José Manuel Gomes, o Maneco, músico, e de seu irmão, José Pedro de Santana Gomes, além de objetos pessoais do maestro. Com suas 600 partituras, é o único museu dedicado exclusivamente a Carlos Gomes, o grande nome da história cultural de Campinas e um dos maiores do Brasil. O Museu Campos Sales nasceu a partir de doações do próprio Campos Sales, segundo presidente civil do Brasil, que várias vezes honrou o Centro de Ciências, Letras e Artes com a sua presença. Com vários núcleos de trabalhos,
artes plásticas e visuais, ecologia, música, ciências, história, raízes culturais, cinema, literatura e teatro, a entidade hoje, sob a presidência de Alcides Ladislau Acosta, reúne um significativo número de intelectuais que dão sustentação e continuação aos trabalhos dessa entidade. Essa foi a justificativa que convenceu, que sensibilizou, que demonstrou a necessidade e a importância dessa Câmara através de um gesto singelo de conceder um diploma de honra ao mérito, pudesse manifestar em nome da cidade de Campinas, né, todo o seu agradecimento e reconhecimento ao trabalho, ao papel que o CCLA representa na nossa cidade e para a nossa sociedade. Eu ouvi uma vez que eu tenho certeza que os ideais, né, que marcaram a criação do Centro de Ciências, Letras e Artes, na verdade, aqueles no início eram todos ex-alunos do culto à ciência, né? Uma cidade que tem um colégio chamado Culto à Ciência demonstra já a sua vocação, a sua visão do que Campinas seria, como é no dia de hoje. Mas esses ideais continuam vivos. E a frase que eu queria mencionar é que tão importante, ou mais importante que as bandeiras, são as mãos que seguram essas bandeiras, que empunham essas bandeiras. E as mãos que empunham essas bandeiras do ideal positivista, de reconhecimento da ciência como produtora do conhecimento e promotora, propulsora do desenvolvimento econômico, social, humano, né, continua firmemente nas mãos das seguintes pessoas que hoje compõem e que eu gostaria de fazer justiça e homenagear também a direção, Conselho Deliberativo e Fiscal do CCLA. Começando pelo seu presidente, Alcides Ladislau Acosta, a vice-presidente, doutora Clarissa Valdige Mendes Nogueira, doutor Luiz Carlos Ribeiro Borges, não vou citar mais os cargos, só a sequência. Dr. Luiz Carlos Ribeiro Borges, Dr. João Luiz Portolan Galvão Minicelli, Marli Aparecida Marcondes, Genaro Campóis Critori, Fernando de Pina Figueiredo, professor Duílio Batistoni Filho, Antônio Pedroso de Carvalho Neto, Agostinho Toffoli Tavolaro, Deise Peixoto Fonseca, Lenita Valdige Mendes Nogueira, Luiz Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Marino Gigiati, Jorge Alves de Lima, José Homero Adabo, Augusto César Escorza, Luiz Carlos de Carvalho e Orlando Rodrigues Ferreira. Essas são as mãos que continuam empunhando e que certamente vão fazer com que o CCLA atravesse o século orientando o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade, cuidando da nossa cultura, que é o nosso grande patrimônio. Parabéns ao CCLA, parabéns a todos vocês pelo que representam por Campinas. Muito obrigado. E neste momento, teremos a entrega do Diploma de Honra ao Mérito ao Centro de Ciências, Letras e Artes. A entidade recebe a honraria por sua contribuição a ações de interesse público no município de Campinas. Convidamos à tribuna, neste momento, o senhor Alcides Ladislau Acosta.
Ilustres membros da mesa principal, o querido Carlos Vick, Sérgio Capone, Gabriel Rapace, ilustre presidente que está presidindo esta sessão, Luiz Rossini, autor da homenagem, a que agradecemos demais, ao meu querido Jorge Alves de Lima e comandante Ronald Santiago. Estimados convidados presentes a esta emotiva homenagem, caros espectadores que nos assistem através da TV Câmara, cumpre-nos, de início, agradecer a esta Casa de Representação da Gente Campineira, a esta nossa Câmara Municipal, e, em especial, ao atento e laborioso vereador Luiz Rossini, apreciado amigo, a importante homenagem, ora prestada, ao Centro de Ciências, Letras e Artes, que alcança, no dia 31 de outubro, no próximo domingo, a marca de 120 anos de contribuição à cultura campineira, onde se inserem a literatura e as artes. Nosso reconhecimento e gratidão a todos os edis que integram este legislativo por tornarem possível este momento de destaque, o recebimento do diploma de honra ao mérito por uma instituição que, surgida na aurora do século passado, em 1901, muito concretizou ao longo do século XX e até hoje persiste na árdua tarefa de modelar os paradigmas educacionais, trazer à luz as reflexões sobre problemas da cidade e da região que se desenvolviam e armazenando e conservando os frutos opulentos da produção intelectual de pensadores, autores, professores, cientistas, médicos e engenheiros, pesquisadores e estudantes, todos ávidos de conhecimento e de saberes renovados. A jornada empreendida por aqueles fundadores, onde pontificaram César Birrenbach, José de Campos Novaes, Henrique Maximiano Coelho Neto e muitos outros operários da ciência, jornada depois mantida por sucessivas diretorias e presidentes do CCLA, não se constituiu somente de momentos gloriosos, caminhos fáceis, róseos, atapetados de florilégios. Nesse caminhar houve, há e seguirão havendo as vicissitudes, as dificuldades, os momentos de preocupações e carências. Clamando sempre por soluções, por recursos, a incessante busca por apoios e ajudas. Investidos hoje do munus de administradores dessa vetusta entidade, sentimos também nós as mesmas angústias. Defrontamo-nos com desafios e exigências que certamente tiraram o sono de nossos antecessores. Responderam eles, contudo, com trabalho e a responsabilidade que se lhes antepôs. E assim, nós outros seguimos tal edificante exemplo. Nos primórdios do CCLA, a ciência surgia como esperança de solução para prementes desafios da civilização. O positivismo, surgido na França, trouxera o vislumbre de respostas criativas para os problemas da vida em sociedade, rebaixando a plano inferior a intervenção metafísica e mística. Era natural, diríamos, aos professores, pesquisadores e todo tipo de pensadores e intelectuais embarcar no que sucedia
de mais progressista, evoluído, moderno e provocativo. E a centelha dessa congregação de circunstâncias incendiou os espíritos, gerou ideias, despertou sonhos, coloriu o futuro de perspectivas e promessas. A impulsão desse entusiasmo contou com a inspiração de idealistas, como o brilhante tribuno João César Bueno Bierenbach, o advogado e polímata José Campos Novaes e o escritor, poeta e professor Henrique Maximiano Coelho Neto, que imantaram os agrônomos pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, os jornalistas da Gazeta de Campinas, os catedráticos e lentes do Ginásio do Estado, hoje Colégio Culto à Ciência, e propuseram a fundação do Centro de Ciências, Letras e Artes. Era um momento do nosso mini Big Bang, onde a luz do saber codificado e do debate científico surgiu para iluminar a florescente urbe de 68 mil almas campineiras na época e apontar-lhe o caminho da cultura. Reproduzamos o que registra o primeiro número da revista do Centro de Ciências, Letras e Artes, em 31 de outubro de 1902, sobre o trio principal de fundadores. Aspas. Se Coelho Neto é o ícone do prestígio, César Bierenbach e José de Campos Novaes são assinalados como os reais fautores, ou favorecedores, do CCLA. José de Campos Novaes era um dos que representava a vocação de pensador múltiplo. Embora sua formação acadêmica fosse o direito, a condição privilegiada de filho de tradicional família da elite agrária proporcionou-lhe as condições para estudos diletantes em outras áreas, como história, artes e literatura e também botânica. Fecha aspas. Enquanto José de Campos Novaes era associado ao Linnean Society de Londres e ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, César Bierenbach veio de tradicional família campineira. Bacharel em Direito pela Faculdade de São Paulo, César Bierenbach foi sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, lente catedrático de História Universal do Colégio Culto à Ciência e principal responsável pela edificação do monumento a Carlos Gomes. Carlos Francisco de Paula definiu Bierenbach em 1951 como ardoroso tribuno de pujante veia oratória, capaz de arrebatar as massas que o ouviam em assembleias públicas e reuniões culturais. Henrique Maximiano Coelho Neto protagoniza papel valiosíssimo nesse triunvirato intelectual, depois inspirando uma miríade de sábios. Já como lente do culto à ciência na cátedra de português, Coelho Neto iria demonstrar a sua tendência natural, inata, de atrair e manter em torno a si outros intelectuais, interessados em exercitar o debate, a polêmica, o diálogo. Com isso, atuou como o fermento predestinado a fazer vingar o Grêmio de Ciências, na verdade, depois, Centro de Ciências, Letras e Artes. Foi dele a iniciativa de convidar Santos Dumont para vir a Campinas, o que conseguiu. Também iniciaram intercâmbio com literatos do porte do francês Victor Hugo, a quem o CCLA enviou correspondência de saudações e cumprimentos. E como literato já renomado, atraiu para Campinas as visitas de luminares do porte de Olavo Bilac, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, entre outros. Coelho Neto externou sua aspiração de ver aquele nascente centro de ciências transformar-se mais tarde em uma escola de belas artes. Entretanto, sua breve passagem por nossa cidade, de 3 anos,
não chegaria a evoluir até o cumprimento desse objetivo. Mas o CCLA, em seus primeiros anos, criou a revista, que foi muito requisitada e prestigiada como uma publicação de cunho científico de inequívoco valor, e ofereceu cursos de desenho, pintura, história da arte, música, astronomia, até quando, na década de 50, agregou a arte do cinema, com a criação de cineclube, que ofereceu filmes de arte em sessões gratuitas de grandes cineastas, precursores da sétima arte, e joias do cinema novo. Jamais o CCLA se desvinculou de sua vocação educacional e cultural, de seu comprometimento com o saber, a ciência e os temas que influenciam a evolução da sociedade. Sempre de forma aberta, sem conotações ou restrições de qualquer ordem, disposta a acolher ideias e tendências de ordem positiva e edificante. E assim, continuaremos sendo e fazendo, quiçá pelos próximos 10, 20 ou 50 anos. Quem viver, como costuma dizer famoso colunista social de nossa cidade, quem viver, verá. Encerro estas palavras com agradecimentos aos diretores e conselheiros do CCLA desta gestão 2020 a 2022. Presentes aqui, como a doutora Clarissa, o Orlando Rodrigues Ferreira, a professora Lenita, o professor Duílio Batistoni Filho, também a funcionária auxiliar administrativa Josiane Bertoli. Agradeço a esses que estejam também nos assistindo e cujo apoio nos tem possibilitado levar a bom termo nossa administração. Também gratidão a todos que nos acompanham nesta solenidade. Mais uma vez ao vereador Luiz Rossini, aos distintos membros desta mesa de trabalhos e muito obrigado especial ao tenor César Camargo. Nós tivemos um César que era um vibrante orador, um homem da palavra. E aqui vamos ter hoje um outro César, que é um mestre da música, do canto. Boa coincidência. Ao tenor César Camargo, vitoriosa melhor voz masculina do concurso Estímulo para Cantores Líricos do nosso recente mês de Carlos Gomes. Concurso este que nasceu no Centro de Ciências, Letras e Artes por iniciativa do Dr. Marino Zigiati, que pediu ao meu apoio, a minha ajuda, para formatar o primeiro regulamento deste concurso, e que hoje se realiza com o apoio integral da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E a soprano Marina Gabetta, da ABAL Campinas. Ambos se apresentarão com um belo recital, encerrando com chave de ouro esta celebração. Minha gratidão a todos. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor Sérgio Galvão Capone, presidente da Academia Campineira de Letras. Vou tirar a máscara, porque senão não consigo falar com máscara. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, uma grande honra, principalmente. E vou ser breve, porque, afinal, a festa hoje é do CCLA. Mas eu me sinto um pouco CCLA. Eu frequentei o CCLA por 60 anos, talvez. Comecei na década de 50. E vi muita coisa acontecer lá e posso ser testemunha de que Campinas é muito feliz de ter uma entidade tão importante, tão realizadora. Minha homenagem vai ficar, naturalmente, como presidente que sou de uma entidade irmã, e bastante similar, que as duas são de letras e artes, né?
A Campineira não é de ciências. O Santiago lá é de ciências, a minha não é. Mas eu vejo assim, que o Centro de Ciências é, antes de tudo, um ato de fé. E a sua presença lá, Alcides, transforma o Centro de Ciências também num ato de carinho. A maneira como você o leva, trazendo inclusive a ABAL para dentro do Centro de Ciências, o que tem se mostrado muito, muito efetivo, eu diria que muita coisa mudou. O século XX foi o século mais terrível da história da humanidade. Esse ideal positivista foi bom por um lado e ruim pelo outro. Trouxe muita coisa boa, muita coisa ruim. Uma diminuição do espírito humano, sem dúvida, mas não só no sentido das artes, e não no sentido da ciência. Então, o Centro de Ciências, como sendo de artes, ele dá esse cunho de recuperação do espírito humano, que andou meio embevecido, eu não diria, embebedado pela ciência. A ciência subiu na cabeça das pessoas e, realmente, nós sabemos hoje que a ciência não é tudo isso. Nós temos que ter esse relacionamento humano e o ponto de partida que Campinas tem é Carlos Gomes. Tá? E que a ABAL, com o apoio do Centro de Ciências, acho que a Academia Campineira tem feito também uma parte importante, mas a ABAL tem feito, pelo menos tem não desistido, o ato de fé. Né? O ato de fé não é aquele da Idade Média, né, que se matava a pessoa queimada. No caso aqui, nós queimamos a ignorância, nós estamos fazendo um ato de fé, queimando o abandono cultural. Aqui, infelizmente, ninguém gosta de falar nisso, e eu também não gosto. Mas Campinas de 1901 era infinitamente diferente da Campinas de hoje. A fé com que as pessoas acreditavam na humanidade. Aí vem o positivismo, inclusive. A maneira como as pessoas acreditavam que era possível construir um mundo melhor, e construíram. Pena que alguns aproveitaram muito mal essa ideia. Então, parabéns, conte com a gente, o apoio é sempre nosso, de coração, tentando fazer com que... É uma comunidade, eu vejo a Lenita ali, pouca gente tem ideia da importância da Lenita. O que ela fez pela musicologia, levantando as partituras de Carlos Gomes, 600 partituras, né, Rossini, você falou? Você sabe que é 600 partituras? E quantas dessas são conhecidas? Eu não sei, a Lenita fez um trabalho enorme de recuperação. Parabéns, eu me orgulho muito de tê-la como nossa confreira da Academia Campineira, e eu acho que a cidade de Campinas deve muito a você. Então, eu fico com essas palavras, externando a minha gratidão ao Centro de Ciência e a minha satisfação em ser amigo de vocês todos, inclusive do Rossini, que aqui a gente vê que teve a iniciativa de fazer algo importantíssimo, que é homenagear uma entidade que faz por merecer. Muito obrigado a todos. E com a palavra agora o diretor de Cultura, senhor Gabriel Rapace. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente saudar o vereador Rossini pela iniciativa e pela importância desse gesto, dessa homenagem aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria também de saudar o Alcides Acosta, em nome dele, saudar toda a mesa aqui presente, muito representativa. E antes de fazer o uso da palavra, queria também fazer uma homenagem ao Marino Zigiati, que eu acredito que esteja nos assistindo, e é uma pessoa que, no meu contato pessoal com o CCLA, representou sempre a entidade. Eu lembro, no início dos anos 90, quando eu comecei a frequentar o CCLA, era um espaço da cidade muito importante, onde a gente ia para assistir ciclo de cinema alemão, onde a gente ia para assistir uma série de atividades culturais e onde o jornal era livre em cima da mesa para a gente assistir, numa época em que o acesso à informação não era tão fácil como hoje na palma da mão com o celular. E sempre tinha um senhor muito simpático para receber a gente, estudantes que mal sabiam o que significava o CCLA, mas sempre tinha uma pessoa muito simpática nos recebendo e tornando aquele ambiente muito acolhedor.
Então, meu contato pessoal com o CCLA foi sempre vendo o seu Marino Zidiati ali à frente, e gostaria de fazer essa homenagem. Mas mais do que minha experiência pessoal com o CCLA, eu estou aqui hoje em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em nome da secretária Alexandra Caprioli, para trazer aqui um reconhecimento oficial ao CCLA, né, dizer que que nós reconhecemos como um agente muito importante na história cultural de Campinas, que foi e que continua sendo. E talvez a gente devesse deixar muito claro que não só para a história de Campinas, mas quando a gente vai visitar, por exemplo, o Museu Lázaro Segall, a gente vê como foi importante no início da carreira do jovem Lázaro Segall ter vindo expor aqui em Campinas no CCLA a convite, o que deu uma força no momento em que ele, fugitivo dos horrores da Segunda Guerra Mundial, chegou ao Brasil e, por pintar diferente, foi perseguido em São Paulo por grupos nazistas da época que tentaram persegui-lo por ser judeu, e aqui em Campinas teve um ambiente democrático que soube reconhecer o valor da sua arte, apoiá-lo, e que foi decisivo na carreira de um ícone da pintura brasileira, que marcou época e que tem um lugar de destaque na história do Brasil. Então o CCLA fez muita diferença no passado de Campinas, mas também de todo o Brasil, não só nesse episódio, com certeza. E então é muito interessante a gente ver que o CCLA, que nasceu no auge do período que Campinas, a Fênix, passava por um período terrível, né, que em Campinas foi assolada pela epidemia de febre amarela, a gente hoje, 120 anos, vê Campinas passando de novo por um momento difícil, e o CCLA continua vivo e pujante, atuante, o que nos dá uma esperança muito grande da nossa capacidade de superar esse momento difícil. Então, eu agradeço o convite por estarmos aqui hoje, participando desse momento, e parabenizo todos vocês que fazem o CCLA continuar vivo e como um espaço muito importante da cultura dessa cidade. Obrigado, boa noite. Neste momento, teremos a apresentação musical da noite, com o tenor César Camargo e a participação da soprano Marina Gabetta. Eu, se permite, Bruno, pedir para a mesa que a gente possa descer para assistir aí a apresentação. Acho que vai ficar mais melhor.
improvviso si credete d'affogare. Che voglia bene assai, ma tanto bene assai, ma catena di sciogli sangue bene assai, potenza dalla lirica dove non brama mai falso, un po' di trucchi con la musica ma tu occhi che ti guardano così vicini e veri mi fa scordare le parole confondono i pensieri, quasi diventa tutto piccolo anche la trilla in America, ti volevete la tua vita nella bianca sci di un'elica. Ma se la vita che finisce, ma non ci penso e poi tanto anche si sentirà già felice e cominciò sul campo. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai, catena ormai, lasciami sangue, quindi bene assai, bene assai, ma tanto bene assai, lasciami sangue, quindi sorridendo a caso e regla, mi enfermo seguro que no hay trabajo el bosque de la lluvia, un desamparado se salvó por causa de una buena acción que no nadie lo repudia. Que consiguió creer y tiene de comer, pero narró una iglesia, una fortuna, que la guerra pronto se acabará, que el mundo en fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya.
Obrigado.
días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, yo desesperado, no contestando, quizás, quizás, quizás.
vocês viram que nós temos uma cantora conosco aqui. Vários, né? Mas é que uma já deu um passo à frente, já premeditando. Quero convidar minha querida amiga de anos, Marina Gabetta. Maravilhosa. Todas. Muito obrigada.
Obrigada, gente. Maravilhosa. E vamos encerrar juntos, né? Não poderia haver uma forma mais emocionante do que encerrar essa homenagem que é prestada ao Centro de Ciências, Letras e Artes com essa apresentação magnífica do tenor César Camargo, jovem talento. Obrigado por estar em Campinas, na Câmara de Campinas, nessa noite. E a nossa querida amiga Marina Gabetta, conhecida de todos. Centro de Ciências, Letras e Artes, colocando no mesmo nível o conhecimento científico, a produção literária, filosófica
e todas as manifestações artísticas. Reconhecimento que todas essas áreas são fundamentais para o desenvolvimento humano. É isso que simboliza o Centro de Ciências, Letras e Artes, e é por isso que ele completa, dia 31, 120 anos. E outros 120 virão pela frente. Parabéns a todos vocês. Está encerrada a presente sessão em homenagem ao CCLA. Muito obrigado, boa noite. TV Câmara, Campinas.